Boa tarde. Começou em Roma a cúpula que reúne os líderes das 20 maiores economias do mundo. No discurso de abertura, o primeiro-ministro italiano defendeu que a cooperação entre os países é a saída para os problemas do planeta. Ao presidente da Turquia, Jair Bolsonaro afirmou que a Petrobras é um problema. Na véspera da abertura da COP26 em Glasgow, o secretário-geral da ONU fez um alerta para que os governos reduzam as emissões de carbono. No Brasil, acidente com uma van que transportava pacientes de hemodiálise provoca 13 mortes no interior de Mato Grosso. Pela primeira vez, uma edição da Campus Party é realizada no interior do Nordeste do país. Doces ou travessuras? Depois de 2 anos, uma das principais festas nos Estados Unidos está de volta. Uma festa que vem se modificando desde a Idade Média. E hoje, quanto mais estranha, melhor. Se assustou? É para se divertir. O Jornal Hoje está começando. Primeiramente, um prazer enorme estar aqui com você a partir de hoje. Começou hoje em Roma a reunião de líderes do G20, que representam as 20 maiores economias do mundo. Na abertura do encontro, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi defendeu o multilateralismo e disse que a cooperação entre os países é a saída para os problemas que o mundo enfrenta hoje, como a pandemia e as mudanças climáticas. O anfitrião, o primeiro-ministro italiano Mario Draghi, recebeu os representantes das 20 economias mais ricas do mundo, entre eles o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi o último líder a chegar ao encontro do G20. Recebeu de Draghi um caloroso aperto de mão. 2 dos que não vieram criam muitos obstáculos ao acordo sobre o clima. O presidente da China e o presidente da Rússia, que estão participando remotamente. Neste fim de semana, os líderes devem se comprometer a enfrentar a ameaça assustadora das mudanças climáticas, limitando o aquecimento global a 1,5 graus Celsius. Desde o Acordo de Paris de 2015, os níveis de carbono na atmosfera têm crescido. Enquanto isso, numa espécie de G20 espiritual, mas com muita força política, o Papa Francisco recebeu no Vaticano o primeiro-ministro indiano Narendra Modi, de religião hindu. Modi representa o partido mais conservador da Índia, um país muito importante nesse G20 porque também cria barreiras ao Acordo do Clima. O Brasil não deve criar obstáculos, mas vem sendo criticado pela comunidade internacional por não apresentar ações concretas para diminuir as suas emissões de carbono, por não impedir o desmatamento e por reduzir o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. No discurso de abertura, o premier italiano disse que antes da pandemia, o mundo enfrentava protecionismo, unilateralismo e nacionalismo. Mas quanto mais avançamos com os nossos desafios, mais fica claro que o multilateralismo é a melhor resposta, disse Draghi. The multilateralism is the best answer to the problems we face today. Ele pediu esforços redobrados para levar vacinas aos países menos prósperos do mundo e ressaltou que neles só 3% das populações foram vacinados. Isso é moralmente inaceitável, disse o primeiro-ministro italiano. O G20 quer 70% da população mundial vacinados até a metade de 2022. Estamos construindo um novo modelo econômico e o mundo será melhor, concluiu o primeiro-ministro italiano. Agora, uma corrida contra o tempo. O primeiro-ministro da Itália está insistindo com o presidente dos Estados Unidos para criar maneiras de pressionar o líder chinês a aceitar o acordo de combate às mudanças climáticas e impedir, assim, o fracasso da cúpula do clima na Escócia e salvar o G20 de Roma. Antes do começo das sessões de hoje, o presidente Jair Bolsonaro conversou rapidamente com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Esse encontro foi registrado pelo jornalista Jamil Chad, do portal UOL. Na rodinha da conversa, Bolsonaro mentiu ao dizer que a economia do Brasil está voltando forte, ignorando o crescimento da inflação,
o desemprego alto, além da alta do dólar e do preço da gasolina. E voltou a criticar a imprensa. Economia voltando bem forte. The economy is picking up back again very strongly. Recovery. A mídia, como sempre, atacando. Mainstream media, as always, against bad news. Estamos resistindo bem. We're withstanding pretty well. We're resisting. Não é fácil ser chefe de Estado em qualquer lugar do mundo. It is not an easy task. Bolsonaro diz que tem grande apoio popular, ao contrário do que apontam as pesquisas, que mostram altos índices de desaprovação ao governo. Ele afirmou que nunca aceitou indicação para o ministério, o que também não é verdade, pois houve acordos com os partidos do Centrão em muitos ministérios. Também tem um apoio popular muito We're grande. doing pretty well, by the way. I have tremendous popular support. Temos uma boa equipe de ministros. We have a good team of cabinet Não ministers. aceitei indicação de ninguém. I did Eu not que botei todo accept mundo. any political appointments. I appointed all my ministers. Prestigiei as Forças Armadas. Of course, I try to attach special attention to the armed forces. Um terço dos ministros são militares. Bolsonaro diz também que a Petrobras é um problema. A Petrobras é um problema. Petrobras is a problem. Mas nós estamos quebrando monopólios, uma reação muito grande. We are breaking away with the monopoly, the oil monopoly. Até há pouco tempo ela era uma empresa de um partido político. Tiramos isso. Nós vamos agora ao vivo até Roma falar com o nosso enviado especial, Leonardo Monteiro, que traz para a gente mais detalhes aí dessa reunião dos líderes do G20, né, na capital italiana. Léo, boa noite para você aí, né? Bom fim de tarde e muito bem-vindo. Um prazer enorme tê-lo aqui. O que é que você destaca já de cara para a gente, por favor? Prazer também, Tralha. Uma boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, os líderes mundiais também discutiram hoje formas de lidar com o Irã, que tem um programa nuclear considerado perigoso. Agora, o assunto que vai continuar dominando a agenda até amanhã, que é o último dia, né, da cúpula do G20 aqui em Roma, são de fato as mudanças climáticas. Vários líderes vão diretamente daqui de Roma para o Reino Unido para participar da conferência do clima da ONU. É por isso que muitos manifestantes, Tralli, encheram hoje as ruas de Roma pedindo ações urgentes para salvar o mundo de uma catástrofe climática. O presidente Jair Bolsonaro, que não vai à conferência do clima, se encontrou agora há pouco aqui na Embaixada do Brasil com o secretário-geral da OCDE, um grupo de países desenvolvidos ao qual o governo brasileiro quer se juntar. O secretário-geral, Matthias Cormann, disse que o Brasil é um parceiro importante, mas que é apenas um dos 6 candidatos que querem entrar na OCDE e que a decisão cabe a todos os integrantes do grupo, dentro do processo normal de candidatura. Tralli. Valeu, Léo. Obrigado. Um ótimo trabalho para você. Se tiver novidade, chama a gente de volta aqui, por favor. Você já tem o app do G1? Você não tem? Baixa no seu celular, muito fácil. E tem muita informação interessante em relação ao G20. Por exemplo, o que é o G20? Né, um grupo criado na década de 90, só que os líderes dos países só começaram de fato a se encontrar em 2018. Aí você vai olhando com carinho, com calma, e você percebe exatamente quais são os membros do G20, está aí por ordem alfabética para você, ou seja, muita informação interessante no G1 sobre esse assunto e muitos outros também. Baixa no seu celular o app, tá bom? Muito bem, olha só, Conferência do Clima da ONU, a COP26, começa só amanhã, mas muita gente já chegou por lá ou está a caminho. A ativista sueca Greta Thunberg pegou um trem agora há pouco em Londres para ir até Glasgow, na Escócia. Jovens ativistas esperam botar pressão em cima dos políticos. Representantes de quase 200 países vão participar desse encontro, que vai discutir exatamente medidas para enfrentar as mudanças climáticas. Num artigo publicado hoje, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, diz que a crise climática é um alerta vermelho para a humanidade e que o antigo modelo de desenvolvimento de queima de carbono é uma sentença de morte para as economias e também para o planeta. Ou seja, precisamos agir com a máxima urgência. A agência reguladora americana autorizou ontem que a vacina contra a Covid da Pfizer-BioNTech seja aplicada em crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos. Essa autorização é de uso emergencial. Cerca de 28 milhões de crianças desse grupo vão poder ser imunizadas
E a dose prevista para as crianças é de 1/3 da aplicada nos adultos, com 2 injeções no intervalo aí de 3 semanas. Se o Centro de Controle e Prevenção de Doença der a aprovação final, e é muito provável que isso aconteça em breve, é possível, portanto, que a imunização já comece na semana que vem. O governo do presidente americano Joe Biden diz que as vacinas poderão ser aplicadas em consultórios de pediatras, hospitais infantis, farmácias e também em centros de imunização. 15 milhões de doses estão prontas para envio imediato. Tomara que tudo isso dê certo, né? Vamos juntos ver agora como é que está a vacinação aqui no nosso Brasil, né? De acordo com o levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa, em 24 horas, você acompanha comigo aqui no nosso telão, 214 mil brasileiros tomaram a primeira dose, quase 790 mil pessoas receberam a segunda ou a dose única e mais de 340 mil brasileiros receberam a dose de reforço. Total está aqui para você, 1.344.000 pessoas imunizadas de quinta para sexta-feira. Desde o começo da campanha, 154 milhões de brasileiros se vacinaram com a primeira dose. Isso representa mais de 70% de toda a nossa população. 115 milhões estão completamente vacinados, quase 54% da população. E 8 milhões já tomaram também a dose de reforço, da 3,83% da população do nosso Brasil. Os estados em verde escuro, aqui no mapa para você, são os mais adiantados na vacinação completa. Os 5 primeiros estão aí: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o Paraná. E a gente chegou a um número muito importante. 9 estados, mais o Distrito Federal, já passaram de metade da população com o esquema vacinal completo. Temos que continuar avançando nessa questão para o bem de todos nós. E agora os dados mais recentes da pandemia no Brasil, também reunidos pelo Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. Volto aqui para o mapa. Em 24 horas, o país registrou 379 mortes por Covid, total de vítimas da pandemia, 607.504. De quinta para sexta, o número de novos casos foi esse, 11.287. Total de casos no Brasil até agora, 21.791.761. A média de casos por dia é essa aqui, 11.563. É um aumento de 14% em 2 semanas. A gente está dentro da estabilidade, mas chegando perto do limite dela, que é de 15%. Média de mortes agora aqui, 328 por dia, é uma redução de 1%, também dentro da estabilidade. Continuamos no nosso telão para você acompanhar a situação por todo o Brasil aqui no nosso mapa. 5 estados aparecem em alta, 9 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade e 12 em queda. Mais detalhes sobre a situação do seu estado, você confere em g1.com.br/coronavírus. Continue se cuidando. Cuide bem de você, da sua saúde, das pessoas que estão à sua volta. Com a retomada gradual das atividades pelo Brasil, donos de bares, de restaurantes pretendem abrir vagas de emprego nos próximos 3 meses. Só que muitos deles têm enfrentado dificuldade para conseguir mão de obra qualificada. Quem nunca ouviu a frase BH não tem mar, mas tem bar? A capital mineira, que já chegou a ter um bar para cada 170 habitantes, foi muito impactada pela pandemia. No último ano, mais de 3.000 estabelecimentos fecharam as portas, segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. A boa notícia é que, com o avanço da vacinação contra a Covid, os empresários mineiros estão recuperando o fôlego e voltaram a contratar. No restaurante do Leonardo, tem 4 vagas abertas. Um cozinheiro, um auxiliar de cozinha e vaga para garçom. A tendência é a gente abrir mais vagas, porque a gente está entrando em novembro e vai vir dezembro, que novembro e dezembro são dois meses muito bons de venda. Eu precisaria de mais 2 garçons. Com a retomada gradual das atividades em todo o Brasil, os empresários estão mais otimistas. 1 em cada 3 pretende abrir vagas de emprego. A expectativa é recuperar 600 mil postos, metade do que foi perdido na pandemia. O setor está muito animado, o faturamento voltou com força, devemos encerrar esse segundo semestre faturando mais do que 2019 e contratando, né? O setor está
precisando de mão de obra. Nós vamos recontratar até o final do ano mais ou menos 600 mil. Mas surgem funções novas, especialmente para lidar com o cliente no mundo digital. 20% dos donos de bares e restaurantes têm tido dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Os profissionais mais procurados são cozinheiros e gerentes. Os eventos gastronômicos também ajudam a impulsionar o setor. Até novembro, 80 cidades brasileiras e quase 800 estabelecimentos vão participar da 15ª edição do Bar em Bar, o festival que reúne os melhores petiscos de cada estado. São eventos como este, que acontecem o ano todo, que movimentam as contratações. O Pedro, dono de 2 restaurantes em Belo Horizonte, vai participar e, por isso, quer aumentar o quadro de funcionários. O festival, ele dá visibilidade para os estabelecimentos, ele dá vida novamente para os bares e restaurantes. Devido ao Bar em Bar, nós já fizemos uma contratação, estamos com 2 em abertos. Esperamos contratar na próxima semana mais 2 pessoas para poder somar o nosso time. A Luma entrou para a equipe há menos de um mês. É muito bom, porque a gente espera uma estabilidade financeira, principalmente em termos de pandemia. Estou muito feliz. Essa retomada é fundamental, né? A gente está precisando muito de emprego no Brasil todo. Olha só, em Fortaleza, as barracas de praia vão poder ficar abertas até às 3 da madrugada. Vamos ao vivo até lá com a repórter Kílvia Muniz. Kílvia, está na Praia do Futuro. Bem-vinda, boa tarde. Tem mais sol ou tem mais vento aí, Kílvia? Oi, Trali, boa tarde para você, para todos que nos assistem. Olha, o dia amanheceu nublado, vento sempre muito forte, mas isso não desestimulou a vinda dos visitantes para cá, não. O sol apareceu e a expectativa é que 400 mil pessoas passem por aqui no feriadão, segundo a Associação das Barracas da Praia do Futuro. Esse é o primeiro feriado em que elas podem ficar abertas até às 3 da madrugada. Hoje, pelo decreto estadual em vigor, elas começam a funcionar às 8 da manhã, com 50% da capacidade. Podem ter música ambiente, ao vivo, inclusive, mas não podem ter espaços de dança. E o limite é de 10 clientes por mesa. Não é permitido fila de espera, nem eletrônica e nem nas calçadas dos estabelecimentos. Na Praia do Futuro tem muitos parques aquáticos e piscinas nas barracas que estão liberados, mas com 30% da capacidade. A ocupação hoteleira em Fortaleza, nesse feriado, está em 65%. E olha, com a temperatura que chega no máximo a 31 graus, até terça-feira, Trali, vai dar muita praia por aqui. Volto com você. Valeu, Kílvia, brigadão. Um ótimo trabalho para você aí, um excelente fim de semana e feriado também. Vou pedir licença a você, que a Jaqueline Brasil já está chegando aqui. Jaque, bem-vinda e boa tarde. Oi, Trali, obrigada. Boa tarde para você e para vocês também. Ô, Jaque, para quem quer curtir um sol, o tempo vai ajudar? Olha, hoje teremos um pouco de tudo, viu, Trali? Porque o sol aparece agora à tarde, como a gente viu em Fortaleza, e isso deve acontecer em quase todo o país. Esquenta em algumas regiões, só que em outras a temperatura não sobe muito e a previsão é de chuva para várias áreas. Vamos começar pelo alerta de chuva forte, Trali, porque é o seguinte, essa condição vale para toda a área em amarelo. E onde está laranja, então em Mato Grosso do Sul, oeste do Paraná, de São Paulo e em Santa Catarina, o risco é de temporal. Em quase todo o país, pode escapar uma chuva agora à tarde, no norte, no centro-oeste, em parte do sudeste e do sul também. Vamos ver como está o tempo agora em 3 capitais? Primeiro, Florianópolis. Florianópolis pode chover forte à tarde, está bem nublado, há risco de alagamento e deslizamento, temperatura de 22 graus. Pulando para São Paulo, temperatura na casa dos 26 graus, só aparecendo entre muitas nuvens, mas pode chover também, viu? No Rio, a máxima agora à tarde é de 27 graus, está mais nublado, Trali, nem dá para ver o Cristo ali e vem chuva por aí. Está bem fechado lá. Bem fechado. E onde é que o tempo fica firme hoje, Jaque? Em algumas áreas. Você que está no Rio Grande do Sul, por exemplo, em parte do estado, mesma condição para essa área aqui, do norte de Minas, passando pela Bahia até Pernambuco. Recife hoje com máxima de 29 graus, em Salvador e em Belo Horizonte 30, em Cuiabá, em Palmas 37, que calor. E o que esperar para amanhã e para os próximos dias, já que a gente tem um feriado? Pois é, a previsão de chuva vale para quase todo o país, porque áreas de instabilidade estão espalhadas por quase todas as regiões e, além disso, essa alta pressão aqui ainda vai mandar o vento frio e úmido desde Santa Catarina até grande parte do leste nordestino. E essa baixa pressão vai ganhar mais força, provocando temporais para a parte do centro-oeste e do sudeste. Vamos ver como vai ficar o tempo amanhã em alguns destinos procurados em dias de folga?
todos com previsão de chuva, já adianto. Porto Seguro, Bahia, com máxima de 29, Ilhabela, litoral norte de São Paulo, com 23, Gramado, na Serra Gaúcha, olha o calor, 28 de máxima, Bonito, Mato Grosso do Sul, com máxima de 35, Santarém, Pará, 31. Fica só mesmo para nossa imaginação, porque estaremos aqui de plantão, hein, Trali? Estamos juntos aqui já, que maravilha. Tomara que chova muito nos reservatórios de água, né? No lugar certo, na quantidade certa. Valeu, brigadão. Imagina. Bom domingo e até segunda-feira. Até, tchau, gente. Obrigado. Olha só, na semana que vem chega aos cinemas de todo o Brasil o filme Marighella, o primeiro filme com a direção de Wagner Moura. Depois de pré-estreias em Salvador e no Rio de Janeiro, chegou a vez de São Paulo. No papel central dessa história está seu Jorge. É reação. Quem não reage, rasteja. É ele quem interpreta Carlos Marighella, que foi político, escritor e guerrilheiro. Cala a boca, velho. É um filme de ação, esse, sobretudo, é um gênero que tem a curiosidade do público brasileiro também. E um filme de ação brasileiro com muitas cenas interessantes e fortes, é claro, mas também levando para esse lugar de cinematografia que o Brasil só vem crescendo, vem só expandindo. A costura da trama vem com cenas cheias de ação. Eu represento a esposa dele, a Clara Schaff. É uma história real e é uma história de amor muito bonita e muito importante. Não me pede permissão para você sair daqui e morrer, porque isso eu não vou te dar nunca. A arte consegue transformar, e é isso que o filme é. O longa foi filmado em 2017. A primeira exibição aconteceu no Festival de Cinema de Berlim de 2019. 2 anos depois, o filme chega às salas de cinema do Brasil na próxima quinta-feira. Que isso, meu jovem? Disfarce. O filme conta os últimos anos de Marighella, de 1964 a 1969, vividos na guerrilha armada durante a ditadura militar. Nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O jeito de contar e de conduzir a câmera dá ao público a sensação de fazer parte das cenas. É a estreia de Wagner Moura como diretor. Ele também assina o roteiro, inspirado na biografia escrita pelo jornalista Mário Magalhães. São atores extraordinários. Por todo lugar por onde esse filme passa, a primeira coisa que as pessoas falam é o elenco. O elenco desse filme é extraordinário. E eu, como ator, para mim, isso era fundamental, né? Eu ter no meu filme boas atuações, mas elas não são boas atuações, são atuações que transcendem, como tudo nesse filme. Vocês precisam abrir seus olhos! E não perca ainda hoje a volta de uma das festas mais tradicionais dos Estados Unidos. E a seguir, 13 pessoas morreram num acidente com uma van que transportava pacientes de hemodiálise no interior de Mato Grosso. E pela primeira vez, uma edição da Campus Party é realizada no interior do Nordeste do Brasil. Voltamos já já com tudo isso e muito mais. Uma 1h53 pelo horário de Brasília, estamos de volta ao vivo aqui com o Jornal Hoje. E com uma notícia, infelizmente, que é uma tragédia, né? Pelo menos 13 pessoas morreram num grave acidente na cidade de Comodoro, interior de Mato Grosso. Foi na BR-174, perto da divisa de Mato Grosso e Rondônia. O acidente envolveu uma caminhonete e uma van da Secretaria de Saúde de Comodoro, que levava pacientes para fazer hemodiálise em Vilhena, Rondônia. Os 2 veículos bateram de frente e ainda não se sabe qual deles atravessou a pista. 16 pessoas estavam na van, 5 conseguiram sobreviver, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Comodoro. Essa caminhonete ia de Ariquemes, em Rondônia, para Curitiba, com 3 passageiros e 2, infelizmente, morreram.
Nossos sentimentos aí para todas as famílias. Campus Party está de volta e cheia de novidades. Está num formato híbrido, sem aquele acampamento cheio de barracas que a gente está acostumado a ver. E pela primeira vez, acontece em Petrolina, no interior de Pernambuco. Eles estavam com saudades. Desse momento de poder ficar e passar dias acampados, trocando experiências, a gente sai com uma nova rede de networking. Mas essa ainda é uma Campus Party diferente. Por enquanto, nada de barracas. Quem veio passou por um teste rápido e teve que apresentar o cartão de vacinação contra a Covid. Então, eu estou sentindo muito falta dessa questão do acampamento, desse contato mais humano, mas está sendo um evento bem divertido. Esse é o primeiro evento da Campus Party no mundo realizado de forma presencial. Foram 18 meses que nós percorremos o que já devíamos ter feito em 18 anos. Agora é um metaverso híbrido que a Campus Party está enfrentando. Essa é a nova versão da Campus Party. Tivemos que desaprender para reaprender. Essa também é a primeira Campus Party realizada no interior do Nordeste. A região do Vale do São Francisco é uma das maiores produtoras e exportadoras de frutas do Brasil. Por isso, o principal objetivo da Campus Party Weekend Petrolina é desenvolver ideias e soluções tecnológicas que ajudem o agronegócio de forma sustentável. Traz toda uma parte positiva também para a cidade, que é movimentar a economia. Então, os hotéis lotados, restaurantes lotados, shoppings, todas as lojas aí usufruindo de todo esse movimento que os mais de 1.000 inscritos no evento estão proporcionando aqui para o município e para a região. No palco principal, o termo mais repetido é Agritech, o segmento do empreendedorismo que leva inovação e tecnologia para o homem do campo. Nós temos que fortalecer, capacitar esse agricultor para fixá-lo melhor no campo, para que ele fique mais nesse lugar, reter cérebros das universidades que ajudem a agricultura e não ficar importando cérebros. Importamos, mas temos que fixar e formar gente melhor para o Agritech brasileiro. Fred pensou num aplicativo para o agricultor registrar todo o caminho da produção de frutas com certificação. A nossa proposta é trazer para o consumidor final a certeza da segurança alimentar do que ele está consumindo. Ele ainda pode conseguir cashback consumindo a fruta legalizada e certificada pelo nosso processo, pelo nosso app. Numa região que a gente tem muita disputa de mercado, qualquer coisa que possa ser diferencial é importante. Que demais, né? A gente vê esses jovens envolvidos assim, né? Pensando no futuro do Brasil, no agricultor, querendo ajudar. Vamos ao vivo agora até Petrolina. Tá aí com a gente o repórter Paulo Ricardo Sobral. Paulo, boa tarde, bem-vindo. Obrigado a Kelson Oliveira, que fez a mediação do nosso encontro. Obrigado, Trali. Boa tarde a todos. Nós estamos bem perto do palco principal que está recebendo as palestras. São 26 no total ao longo desses 3 dias. Essa que está rolando agora é sobre inovação, tecnologia, educação empreendedora e educação empreendedora nas escolas. A próxima é sobre inovação aberta e agritechs. Outras 4 atividades paralelas estão sendo realizadas no campus da Universidade Federal do Vale do São Francisco. A programação da Campus Party Weekend Petrolina segue até às 8 horas da noite de hoje. E já foi anunciada aqui a data da próxima. A Campus Party Brasil será realizada entre os dias 11 e 15 de novembro em São Paulo, no complexo do Anhembi. E se tudo der certo daqui até lá em relação à Covid, Trali, já com o retorno dos acampamentos que os participantes apaixonados pela tecnologia tanto gostam. Voltamos com você, Trali. Valeu, Paulo. E a gente está na torcida para que tudo isso dê certo, né? Para que cada vez mais a gente possa ter, né, Campus Party espalhadas aí pelo Brasil, especialmente para a gente discutir tecnologia, inovação e ajudar o nosso país a se desenvolver da maneira mais sustentável possível também. Um abraço, bom trabalho, bom fim de semana para você. Fala agora de Ademar Ferreira da Silva, um dos maiores nomes da história do esporte brasileiro. Foi bicampeão olímpico, quebrou o recorde mundial do salto triplo 5 vezes na carreira. A primeira delas foi aqui em São Paulo, 71 anos atrás. E esse feito recebeu uma homenagem da Federação Internacional de Atletismo. Esse é um lugar especial para a Adiel. Dá uma coisinha aqui assim, o cabelinho aqui na nuca, dá um arrepiozinho
E é como se a gente entrasse no túnel do tempo, sabe? O antigo Clube de Regatas do Tietê. Neste lugar, o pai dela, Ademar Ferreira da Silva, alcançou a marca de 16 metros no salto triplo. Recorde mundial conquistado em 3 de dezembro de 1950. E é onde tudo começou. Foi daqui que ele chamou a atenção para ele, esse menino que saiu desse bairro aqui do lado, Casa Verde, um bairro operário, um bairro pobre. Do Clube Tietê, restou uma lembrança no muro. Ele foi transformado num centro esportivo aberto ao público. Também não existe mais a pista onde Ademar bateu o primeiro dos recordes da carreira. Ali era só o começo de uma história que seria bem vitoriosa. Ademar bateu 5 vezes o recorde mundial. Ele foi bicampeão olímpico no salto triplo. Helsinki, 52 e Melbourne, 56. O único brasileiro no hall da fama do atletismo. 71 anos depois, o primeiro recorde mundial ganhou uma placa comemorativa. Faz parte de uma série de homenagens que a Federação Internacional de Atletismo quer espalhar pelo mundo. A iniciativa vem de outra lenda do esporte. Sebastian Coe, atual presidente da IAAF, é bicampeão olímpico nos 1.500 metros. Queremos reconhecer os grandes momentos do nosso esporte em lugares que foram palco de apresentações espetaculares ao longo das gerações. Sebastian Coe é mais um dos fãs de Ademar Ferreira da Silva. É um dos meus heróis e um dos maiores nomes do atletismo mundial. Ademar morreu em 2001. Neste ano, ele completaria 94 anos. Feliz, sabe, por saber que não foi só a minha vida que meu pai influenciou. Tem muita gente por aí que ele nem conheceu, mas meu pai contribuiu um pouquinho para gerar uma mudança, sabe? Belíssima homenagem, parabéns. A seguir, São Paulo tem o primeiro fim de semana com regras mais flexíveis para bares, restaurantes e também para o comércio. E a volta de uma das festas mais esperadas nos Estados Unidos. A gente volta já com todos os detalhes aqui para você. Estamos de volta ao vivo aqui com você. Muito obrigado sempre pela sua companhia. Aqui na cidade de São Paulo, esse é o primeiro fim de semana desde que a Prefeitura liberou a ocupação máxima, sem distanciamento, sem horários também fixos, para bares, restaurantes e para o comércio. Vamos ao vivo então conversar com o repórter Bernardo Bortolotto. Bernardo está na região de comércio popular da 25 de março, uma das mais famosas do Brasil. Né, Bernardo? Boa tarde, bem-vindo. O que é que você destaca para a gente ao vivo daí? Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, 25 de março hoje bastante movimentada. A União dos Lojistas, aqui da região da 25 de março, estima que 400 mil pessoas vão passar por aqui até o fim da tarde. E na segunda-feira, véspera do feriado, 500 mil pessoas são esperadas nessas ruas. É um movimento muito parecido com o último feriado, Dia das Crianças, 12 de outubro, que é considerado pela União a segunda melhor data para o comércio aqui da região. Agora, pelas ruas aqui, a gente encontrou muita gente comprando fantasias de Halloween, enfeites de Natal, porque as lojas já estão vendendo esses enfeites de Natal. Agora, claro, a maioria das pessoas usando máscara, porque é um item que continua sendo obrigatório, tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos. E, além disso, as lojas elas precisam fornecer álcool em gel para os clientes. Agora, claro, também que muita gente quer evitar todo esse movimento, toda essa muvuca, e por isso se organiza para sair cedo de casa, para não encontrar as lojas tão cheias como nós encontramos aqui nessa manhã, que você vai ver agora na reportagem. A 25 de março, uma das principais ruas de comércio do país, voltou a ficar lotada. Mas um dos cuidados continua valendo em São Paulo, tanto em local fechado quanto em aberto: o uso da máscara. Você compra, mas sem tirar a máscara e sem muito contato. Embora também as duas doses, mas mesmo assim, continua o meu cuidado. Na capital paulista, mais de 93% da população adulta está com o esquema vacinal contra a Covid completo.
Com a vacinação avançando, já dá para arriscar algumas saídas. O João veio logo cedo procurar fantasia de Halloween para tentar fugir da aglomeração. A gente vem protegido com máscara, né? Fica meio receoso, mas acho que a gente tem que levar a vida e continuar a vida, né? Protegido com 2 vacinas e vamos em frente. O comércio espera melhorar as vendas após o fim das restrições. Segundo a União dos Lojistas da 25 de março, o volume de clientes da região ainda é somente 10% do que se tinha antes da pandemia. O movimento está aumentando gradativamente nos últimos dias, né? A gente sabe que provavelmente não chega o que a gente conseguia faturar em 2019, né, antes da pandemia, mas assim, a gente já está buscando valores bem próximos, né? Aí você vê que é impressionante, 10% só do que era antes da pandemia o movimento. Você vê como tem que retomar muito ainda, né, para a gente conseguir fazer a economia girar, especialmente dar emprego para o povo. Nos Estados Unidos, Halloween, que a gente conhece aqui como Dia das Bruxas, estava sendo ainda mais esperado, uma das festas mais tradicionais por lá. E o nosso correspondente, o Ismar Madeira, mostra que Nova York está bem feliz por voltar a ser assombrada. É como abrir as portas para um mundo que nos assusta e fascina. Olha quem está no violoncelo. E na plateia, monstros no chão. E um clássico de terror projetado na tela. Tudo numa igreja de verdade. A Catedral de St. John the Divine abriu desse jeito as celebrações de Halloween, que estão por toda parte. Fantasmas, esqueletos, aranhas invadiram Nova York. Cuidado, avisa a placa. Mas eu me arrisquei. O bruxo diz que ele é a última coisa que eu vou ver na vida. A Kantian também quis ver de perto. E achou o monstro assustador. Mas não resistiu a uma foto. Nem eu. Quem resiste? A Krista tirou várias. Eu perguntei por quê. Me faz sorrir e me deixa feliz, ela disse. Mesmo com todas as bruxas, ela garantiu que sim. A Krista diz que por causa da vacina as pessoas estão saindo e compartilhando um pouco mais os momentos com os vizinhos, a família e os amigos. Ninguém sabe ao certo como essa tradição começou. O nome vem de 2 palavras. Em inglês, Hallow significa santificar. Eve é véspera. O Halloween acontece na véspera do Dia de Todos os Santos. Uma festa que vem se modificando desde a Idade Média. E hoje, quanto mais estranha, melhor. Se assustou? É para se divertir. É por isso que o Richard decora a casa assim. A filha dele mostra um segredo que só vai ser aberto no domingo. É o quarto dos doces, no subsolo. E você acha que ela tem medo dos esqueletos na fachada ou de bruxarias? Não. Not really. Esta é a Casa da Coragem. O Richard Garriott já foi para o espaço em 2008, até a Estação Espacial Internacional. Ele conta que também já foi ao Polo Norte e ao Polo Sul. É astronauta e em março passado foi ao ponto mais profundo conhecido da Terra, a quase 11 mil metros no Oceano Pacífico. É a única pessoa que fez esses 4 extremos. Mas esta é a aventura que ele gosta de encarar todo ano. Sou um grande fã do Halloween desde criança. E a decoração vai ficando maior e mais elaborada. Impressionante como eles capricham na decoração, né? Festa de Halloween ajuda a movimentar muito a economia americana, ajuda a espantar, né, o fantasma da crise econômica que tem, né, atingido o mundo todo, de certa forma, por conta aí da pandemia. Muito bem, o Jornal Hoje termina aqui. Você acompanha outras notícias logo mais à noite no Jornal Nacional. Para rever as nossas reportagens, basta dar uma chegadinha no Globoplay. Daqui a pouco, em nome de toda a nossa equipe, agradeço demais a sua companhia. Desejo uma ótima tarde, um excelente domingo e até segunda-feira. Fique em paz, se cuide, a gente se vê na segunda.